Olá, bem-vindo a mais uma aula de teste da nossa carreira de desenvolvedor Web 1. A gente vai dar continuidade exatamente de onde paramos da nossa última aula. Já vim aqui para o meu editor, onde, fazendo uma recapitulação na última aula, nós escrevemos aqui o nosso teste, cálculo de média de notas, onde a gente testa aquela função média notas definida aqui no módulo Calc. Dentro desse teste, a gente passa o macro assert para ele, né? Onde o que eu colocar aqui dentro desse macro, ele deve retornar um valor verdadeiro para ele ser aprovado, né, para ele passar. E aqui a gente testa de uma maneira mais abrangente, assim, variando um pouco os parâmetros passados para aquela função, variando bem pouco, de forma que não retorne um erro. Que nesse caso a gente testa essa função quando ela está com o float para ver se o comportamento é correto, mesmo com um tipo de dados float. Ou quando os parâmetros são exatamente os mesmos, certo? Então, na última aula eu encerrei falando que nós poderíamos utilizar teste para tratamento de erros também. Então, uma forma, né? Algumas situações que a gente pode pensar nisso é no caso de o usuário passar um texto aqui, um tipo string, um valor fora de um intervalo pré-determinado, a gente também pode utilizar teste para trabalhar isso. Para isso, eu vou criar aqui um novo teste. Eu vou chamar ele de cálculo da média de notas, parâmetros incorretos. E aqui dentro eu vou utilizar um outro macro para tratar essas exceções, que é o assert raise, que diferente do meu assert aqui, onde ele espera um valor verdadeiro de qualquer expressão que eu colocar aqui, o meu assert raise ele vai esperar uma exceção que eu posso dizer para ele qual que é a exceção. Pode ser um argument erro, pode ser um bad time run erro, enfim, qualquer exceção. Aqui é o que ele vai esperar. Nesse caso, eu quero passar um argument erro para ele esperar. Eu também posso passar a mensagem que eu quero que apareça para o usuário, né? Nesse caso, eu quero que apareça para o usuário uma mensagem argumento inválido. E a função, né, que a gente vai testar o comportamento aqui vai ser passada dentro de uma função anônima. E aqui a minha função média notas vai ser testada, a gente passando uma string para ela. Tá? Aqui, meu assert raise está esperando um erro de argumento, tá? Dessa função aqui, calc.medianotas, com os parâmetros, um dos parâmetros sendo um tipo string, né? Que não é o correto dentro do escopo dessa função, tá? Então, o que acontece se eu rodar um mix test agora? A gente tem uma falha aqui, né? Nosso teste de notas parâmetros incorretos, ele estava esperando um erro de argumento, mas ele foi retornado para ele um erro aritmético, né? Ele deu um bad argument numa expressão aritmética, né? Isso acontece porque quando eu chamei o meu mix test, ele veio aqui, né, dentro do meu teste e ele rodou essa função utilizando essa string aqui de texto, tá? Só que ela não poderia fazer isso para justamente não retornar esse erro aritmético aqui, porque por padrão a linguagem vai retornar um aritmético erro e vai dar esse conflito com o erro de argumento que eu estou dizendo que vai ser retornado, que deveria ser retornado, né? Um erro de argumento. E também tem um motivo de que
toda vez que eu passar aqui o meu teste, né, com a AssertRaise, ele vai esperar um erro de argumento. Ou seja, lá no escopo da minha função, eu tenho que fazer a chamada para um erro, para uma exceção, em algum momento dentro do escopo daquela função, tem que fazer um chamado para uma exceção, senão ele vai dar erro, ele vai falhar aqui o teste. Então eu vou voltar aqui, tá? E para fechar esse escopo daqui, eu tenho que fechar essa função, onde ela seria executada somente com números. Então eu vou utilizar um guard aqui, passando uma função isNumber para cada um dos meus parâmetros. E claro, todos eles têm que ser um número. Então, eu vou utilizar o operador lógico AND. Fazer isso tanto para nota 1, quanto para nota 2 e nota 3. Agora, aqui a gente garante que essa função vai ser executada só quando todos os meus parâmetros forem números. Mas ainda assim não é suficiente, que se eu rodar um mix test aqui, ainda vai me dar um erro, né? Agora ele não vai retornar exceção nenhuma para cá para o meu teste. Então, para sanar esse problema, eu vou definir uma nova média notas, só que com parâmetros que não serão utilizados. Tá? Quando a gente define parâmetros com underscore na frente, a gente está dizendo para o Elixir que esses parâmetros não serão utilizados. Na verdade, que podem ou não ser utilizados. Então, aqui dentro, eu quero que suba um erro de argumento, né, que agora é necessário que a gente suba um argumento de erro, porque o meu teste está esperando isso, com a seguinte mensagem. E detalhe, minha mensagem tem que ser a mesma que eu defini aqui dentro do meu teste, porque o teste ele vai comparar até a mensagem que eu defini aqui. Então, preciso definir a mensagem igualzinha como está lá. Perfeito agora. Agora eu posso rodar meu mix test sem problemas. Agora eu vejo que ele rodou 3 testes e 0 falhas. Eu posso. Eu vou rodar aqui no meu IX essa função só para vocês verem ela em ação com esse tratamento de erros. Ponto x. Aí agora eu vou chamar a minha função média notas. Vou passar um texto aqui para ela também. 8 de 10. Então, percebe que ela vai cair aqui nessa outra definição de média notas, onde que o meu argumento é inválido por apresentar um tipo string aqui no meio, ok? Esses são apenas dos diversos macros que a gente tem para fazer teste unitário lá dentro do nosso framework Xunit. Recomendo que vocês leiam, né? Dêem uma boa pincelada aí dentro dessa documentação, tem muita coisa legal. E por essa aula a gente vai até aqui. Essa é a última aula do capítulo de teste, por consequente, é a última aula do nosso módulo de Elixir. Ainda há muito mais a ser estudado, né, em Elixir. Elixir é uma linguagem de programação muito poderosa, onde a gente pode realizar muitas coisas nessa linguagem seguindo o paradigma funcional. Então, a gente agradeço em nome daqui da equipe por vocês terem acompanhado o nosso curso até aqui. Desejo sorte na carreira profissional de vocês. Muito obrigado novamente e até uma outra oportunidade.